Olá, esse é o capítulo do dia. E se você gosta da novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Mário e Juliana estão conversando e o Mário diz para Juliana esquecer o Rafael. Porque o Rafael só vai sair da senzala do Barão morto. Juliana fica triste e o Mário diz desculpa, eu sei que eu não deveria ter falado assim, mas você sabe que o Rafael nunca vai sair da senzala do Barão. Juliana diz para o Mário se afastar dela. Juliana sai furiosa e o Mário diz que não entende como a Juliana pode amar tanto o Rafael. Na casa do Barão, Cândida chega na cozinha e Adelaide está com a roupa de quando ela ficava na senzala e a Cândida diz o que significa isso. E a Adelaide diz, eu estou pronta para voltar para a senzala. E a Cândida diz, por quê? Adelaide tenta disfarçar e diz assim, a moça não está mais aqui e eu não tenho mais a quem servir. E a Cândida diz, você vai ficar aqui, você não vai para a senzala, Adelaide. E a Adelaide diz que quer voltar para a senzala sim, porque está com medo do Barão. Cândida promete para Adelaide que não vai deixar o Barão se aproximar dela. E Adelaide diz mesmo assim, sim, eu quero voltar para a senzala. E a Cândida diz, você pensa que na senzala vai conseguir fugir das garras do Barão? É isso que você pensa? Adelaide chorando diz, eu acho que não. Cândida diz, você vai ficar aqui. Fique aqui, só vai sair da casa se eu mandar. E eu não vou mandar você sair. Você fique aqui e deixe o Barão comigo. Eu prometo que ele não vai te fazer mal. Lembra que assim a moça falou quando seu Martinho queria te comprar? Adelaide diz, lembro sim. E a Cândida diz, então, também está valendo. O Barão só vai te levar para a cama dele se você ficar no meu lugar. Eu prometo que enquanto eu estiver nessa casa, ele vai ter que me respeitar. Cândida fica arrasada ao ver o medo que Adelaide tem do Barão. Na casa do Augusto, sim, a moça, Juliana, estão conversando. E assim a moça diz, coitado do Rafael. E a Juliana diz o que devem estar fazendo com ele. E o Augusto diz o Rafael. O Rafael se deixou levar. Não foi como todos dizem que o Barão levou ele arrastando. Não, ele se deixou levar pelo Barão. E vocês sabem para quê, né? O Rafael está lá para fazer com que os outros escravos se revoltem contra o Barão. Ele está lá para se vingar. E se o Barão se der por conta disso, a vida do Rafael não terá mais valor. Juliana chora e disse ao Rafael, morrer eu morro junto, vó. Juliana fica muito triste, com medo que o Barão mate o Rafael. Enquanto o Rafael está na senzala, o Fontes avisa para Inês que o Ricardo foi procurar o Barão. Inês fica aflita e diz, eu não acredito que ele foi fazer. E o Fontes diz, o Ricardo descobriu que o Barão pegou uma mina d'água, pôs a cerca metros adiante da fazenda do Martinho que nós compramos. Então, aquela mina d'água que o Barão se a dona não é nossa, nós conferimos na escritura. E ele foi lá exigir que o Barão tire a cerca, porque a mina d'água é dele. E a Inês fica com muito medo que o Barão faça mal ao Ricardo e diz, e você não impediu isso? Como que você não impediu que o Ricardo fosse lá, Fontes? E o Fontes diz, o Ricardo foi lá por justiça, porque ele está com a razão. E a Inês fica muito aflita. E o Ricardo chega na casa do Barão. Cândida recebe o Ricardo e diz, senhor Ricardo, o Barão não está. Ele foi resolver os negócios da fazenda, mas já volta.
E o Ricardo fica encantado olhando para baronesa. E a Cândida aproveita e diz: você tem visto a minha filha como ela está? E o Ricardo diz: não se preocupe, baronesa. Ela está muito bem na casa do seu Augusto, com a Juliana. Ricardo vê o sofrimento da Cândida. E a Cândida diz: mas você não falou com ela? E o Ricardo diz: falar, eu não falei. Mas o meu irmão falou bastante com ela e disse que ela tá bem. E a Cândida diz: então, sim, a moça e Rodolfo andam se encontrando. Cândida fica feliz ao descobrir que o Rodolfo e assim a moça estão se encontrando. E o Ricardo diz: pelo jeito sim, estão se falando, né? Cândida diz: claro. Cândida chora de saudades da sim a moça. E o Ricardo segura na mão da Cândida e diz: não chora, baronesa. Assim a moça está bem. Não fique aflita. E o Ricardo fica encantado olhando para a Cândida. E a Cândida nota que o Ricardo está olhando para ela com outros olhos. Cândida se afasta e diz que vai chamar o barão. Na casa do Fontes, o Fontes avisa o Rodolfo que o Ricardo foi falar com o barão e reclamar porque o barão roubou um pedaço das terras da fazenda que eles compraram. E o Rodolfo fica com medo, preocupado, e diz: mas o barão está louco, meu pai, o senhor não deveria ter deixado o Ricardo ir lá. E o Fontes diz: não se preocupe, o Ricardo está com a razão. Não se preocupe, ele não vai fazer mal nenhum ao Ricardo. E o Rodolfo diz: ele está louco, meu pai. Ele tirou o delegado do cargo, colocou lá o capitão do mato, arrastou o Rafael para a senzala dele, sendo que o Rafael nem é mais escravo dele, o barão está fora de si. Rodolfo se preocupa, porque o Ricardo está enfrentando o barão. Na casa do barão, Cândida leva o Ricardo até o escritório do barão e o barão diz: o que quer? E o Ricardo diz: eu vim aqui reclamar porque fui tomar posse da fazenda do seu Martinho e o senhor colocou a cerca metros adiante e roubou uma mina d'água das minhas terras. E o barão diz: eu não acredito, moleque, você vem aqui para me enfrentar. E o Ricardo diz: sim, as terras são minhas. E está lá na escritura que aquela parte da fazenda é minha. Ricardo nota o nervosismo, a aflição da Cândida. E o barão diz: você veio para me enfrentar, não sabe do que eu sou capaz. E o Ricardo não enfrenta o barão. E no armazém do seu Manuel, os rapazes e o Mário estão planejando seguirem o rastro do Dimas até encontrarem o verdadeiro dono do Rafael, para tirarem o Rafael da senzala do barão. E os rapazes dizem para o Mário que o Mário está fazendo isso só para se livrar do Rafael, porque o dono verdadeiro dele, encontrando ele, levará ele para longe. E o Mário diz que ele está fazendo isso pela Juliana sim, mas também pelo Rafael. E dois rapazes decidem ir atrás do verdadeiro dono do Rafael para tirarem ele das garras do barão. E na fazenda do barão, Cândida acompanha o Ricardo até em frente à casa. E o Ricardo diz: mas ficou agradecido que a baronesa venha até aqui comigo. E a Cândida diz: é o mínimo que eu posso fazer depois do jeito que o meu marido te tratou. Me desculpe pelas grosserias do meu marido. E o Ricardo fica olhando encantado para Cândida e diz: eu só não enfrentei ele porque eu vi que a baronesa estava aflita. Eu não queria que a baronesa chorasse e nem ficasse triste. E a baronesa diz: eu notei e agradeço muito. Ricardo fica encantado olhando para Cândida e diz:
Eu só não quero ver a baronesa chorar de novo. E diga ao barão que ele pode ficar com aquelas terras que ele pegou. Mas se a senhora me pedir, e a Cândida diz o que está querendo dizer, e o Ricardo diz que eu faço tudo para não ver a baronesa triste de novo. Cândida fica encantada olhando para o Ricardo, também os dois ficam se olhando, e nisso o Bastião chega com o caramelo e o Ricardo vai embora. E o Bastião pergunta para Cândida se ela está bem, a Cândida diz que sim. Cândida, decidida, olha para o Bastião e diz para ele pegar as malas da Sinha Moça e levar para ela. E o Bastião diz, mas o barão? A baronesa diz, com ele, eu me entendo. E a Cândida entra no escritório do barão e fica encarando o barão. E o barão diz, o que foi, Cândida? E a Cândida diz, eu vim avisar que eu mandei o Bastião levar as roupas da Sinha Moça para ela. E o barão diz, eu não acredito que você está me desobedecendo. E a Cândida diz, sim, eu não venho aqui pedir autorização, eu vim avisar que eu mandei as roupas para minha filha. E o barão diz, você está me enfrentando, Cândida, quer que eu a expulse daqui como eu fiz com ela? E a Cândida diz, se for a sua vontade, meu marido, se quiser eu vou embora. E o barão diz, você não teria coragem. E a Cândida diz, se você pedir, eu vou embora. E o barão diz, eu não acredito que você está me enfrentando. E a Cândida diz, estou. E se o meu marido quiser, eu vou, sim, embora desta casa. Cândida sai, o barão fica bufando de raiva, porque a Cândida o enfrentou. E o Ricardo chega em casa e conta para o Fontes e para a Inês que enfrentou o barão, que disse nas fuças do barão que aquela mina d'água é dele. E a Inês aflita diz, o que ele disse? Ele perguntou se eu tinha tupete para ir lá enfrentar ele, eu disse que sim. E o Fontes diz, mas ele está certo, a mina d'água é nossa, ele foi defender os nossos interesses. E o Ricardo diz, mas eu acabei dando para ele a mina d'água. E o Fontes diz, como assim? E o Ricardo diz, para a baronesa não sofrer. É que eu fiquei tão balançado. E a Inês diz, como assim? Você está querendo dizer que o Ricardo balançado, mãe, é que ela chorou por conta da Sinha Moça. E eu não gostei de ver ela chorando e dei a mina d'água para o barão, para ela não ficar aflita. E o Fontes fica furioso. E o Bastião chega na casa do Augusto com as malas da Sinha Moça. E o Augusto pergunta como o Rafael está. E o Bastião diz que está na senzala e está indo trabalhar na colheita junto com os outros escravos. Nisso, Augusto chama a Sinha Moça para o Bastião entregar as roupas para ela. Sinha Moça fica feliz ao ver o Bastião e feliz que a Cândida mandou as roupas para ela. Sinha Moça e Juliana perguntam para o Bastião como o Rafael está. E o Bastião diz que o Rafael está bem, que está na senzala, trabalhando. E a Juliana diz que se ele está na senzala, ele não está bem e chora. E assim a moça diz, eu estou com medo. É que meu pai brigue com a minha mãe quando descobrir que ela mandou as roupas para mim. Sim, a moça fica aflita, com medo que o barão faça algum mal para a baronesa, porque ela desobedeceu às ordens dele. E na senzala, Dimas está conversando com os escravos, dizendo que o dia deles fugirem dali está perto de chegar, que eles vão fugir dali. E o Dimas nota que o Justino está nervoso. Dimas se aproxima e pergunta o que está acontecendo. E o Fulgêncio diz que o Justino está assim por conta da Adelaide. E o Rafael, sabendo que a Adelaide está apaixonada pelo Coutinho, diz pro Justino esquecer a Adelaide. E o Justino diz, eu não vou esquecer ela, eu sei que ela ficou mudada quando foi para Casa Grande, mas quando nós fugir daqui, ela vai voltar a gostar de mim. E o Fulgêncio diz, ela não vai sair da mordomia da Casa Grande para fugir com você, meu irmão. Entenda isso.
E o Dimas diz: irmão, esqueça Adelaide. E o Justino diz: por quê? E o Rafael diz: porque ela despertou o amor de um branco e se apaixonou por ele. E o Justino, furioso, diz: quem é esse sujeito que eu vou matar ele? Me diga, quem é ele que eu acabo com ele? E o Fulgêncio tenta acalmar o Justino, que está fora de si. E o Rafael diz: esquece Adelaide, meu irmão, esquece ela, ela está apaixonada por outro. E o Justino, furioso, enfrenta o Rafael, empurra o Rafael e diz: você está do lado dele porque é branco, é isso? É isso? E o Fulgêncio diz: para, irmão, o Rafael é bisneto de rei, lembra? Bisneto do pai José. E o Justino, furioso, diz: eu não acredito que ele é um guerreiro do pai José. Eu não acredito. E o Dimas diz: se eu tivesse mentido para você e dissesse que Adelaide te ama, você iria duvidar de mim? Você iria duvidar que eu sou guerreiro de pai José? Hein? Porque eu tenho mais a perder do que você de estar aqui. E o Justino diz: o que você está falando que você tem a perder? E o Fulgêncio diz: ele pode perder o amor da Sinhaninha. Ele pode perder o amor da Sinha Moça, porque ele está aqui para matar o pai dela. O Rafael está aqui para matar o Barão. E esse foi o capítulo do dia, gente. O que acharam, hein? Da Cândida enfrentando o Barão. Gostou? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.